Olá, Itaibulano. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estou com muita saudade de vocês. E hoje estamos aqui novamente para retomarmos os conteúdos. Revisão, hoje vamos fazer a revisão do capítulo 6. Simples, vocês já sabem tudo, que são os tempos e os modos verbais. E também as vozes do verbo. Eu vou me ater um pouco mais nas vozes do verbo e já fazer o início da análise sintática da oração adjetiva que nós vimos na aula anterior, ok? Ok. Eu escolhi para fazermos a revisão um exercício do capítulo 6, porque ele já é o resumo de tudo. Vamos lá. Considere as orações a seguir. A mãe lhe apresentara lhe presenteara com um carrinho. A mãe lhe recompensara com um carrinho e a mãe lhe prometera um carrinho. Nas três orações, o tempo verbal empregado é isso é pretérito mais que perfeito, que você já sabe que termina com ra. Então, pretérito mais que perfeito do indicativo. Não falei que era fácil? Questão 2. Indique o modo dos verbos destacados a seguir. Quais são esses modos? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Esse seu lado perverso, eu o conheço. Faz tempo. Então, o modo indicativo é a certeza, o modo subjuntivo é a dúvida, e o modo imperativo é o modo da ordem, de um pedido, né? Então, vamos lá. Indicativo, acertou! Letra B. Anda logo, senão chegarás só amanhã. Que modo é este? Imperativo. Chegarás. Indicativo. Modo da certeza e o modo da ordem. E a letra C. Se você chegar na hora, ganharemos um tempo precioso. Ganharemos e chegar. Subjuntivo. Se você chegar. Depende de outro fato. E ganharemos é o indicativo. Muito bem. Revisamos os tempos verbais. Tem mais? Acabaríamos a tarefa hoje se todos ajudassem. E então, acabaríamos. Modo indicativo e ajudassem é o subjuntivo. Parabéns, quem conseguiu acertar. E agora vamos à questão 3. O governo publicou uma nota de esclarecimento e os assessores informaram à chefe a nova situação. Os verbos destacados se classificam respectivamente em... vamos ver quais são os verbos. Publicou e informaram. Publicou o quê? Uma nota. Informaram o que e a quem, né? Nós já vemos que aqui temos uma preposição aqui contraída. Aqui não tem preposição. É transitivo direto, o primeiro publicou, e o outro é transitivo indireto? Vejamos a letra B. É transitivo direto o primeiro e o segundo também transitivo direto? Letra C. É transitivo indireto e transitivo direto e indireto? Ou letra D. Transitivo direto o primeiro e transitivo direto e indireto o segundo? Transitivo direto o primeiro. Publicou o quê? Uma nota. Então, não tem preposição que completa o sentido do verbo, objeto direto. E esse é transitivo direto e indireto, porque ele possui dois objetos. Ou seja, ele é bitransitivo. Ele informou o quê? A nova situação. Informou a quem? A chefe. Então, tem um sem preposição e outro com preposição. Portanto, essa é a resposta correta. E a questão qual? Justifique sua resposta à questão anterior. Eu já expliquei para vocês, agora vocês formulem aí rapidinho a resposta de vocês. Por que lembrar é transitivo direto e informar é transitivo direto e informar é transitivo indireto? 1, 2, 3 e já! Na primeira oração, o verbo é transitivo direto. Quem publica, publica algo. No caso, a nota de esclarecimento. Já na segunda, a opção foi pela transitividade direto e indireto. Porque quem informa, informa algo, informa a alguém.
no caso, informa a nova situação a quem? A chefe. Ok? Parabéns. Agora, nessa questão 5, ela vai falar sobre as vozes. Antes de nós nos adentrarmos, qual é a voz, se é passiva, se é ativa, se é reflexiva, eu vou fazer uma transformação aqui bem rapidinha, mas rápido. Revisando aqui as vozes verbais. Mamãe comprou doces. Mamãe, ela realizou a ação. Então, nesse caso, o verbo está na voz ativa. Agora, os doces foram comprados por mamãe. No caso aqui, os doces, que é o sujeito, eles sofreram a ação de serem comprados por mamãe. Então, ele é o sujeito paciente, então o verbo está na voz passiva analítica. Aí eu vou explicar por que passiva analítica, porque nós temos uma locução verbal e nós ainda temos um agente da passiva. O agente da passiva não é necessário aparecer, só que a maioria das vezes aparece. Nós ainda temos o comprou-se doces. Nesse caso aqui, o doces, que é o sujeito, ele aparece pós-posto, mas é um sujeito. Nesse caso aqui, ele vem também com a partícula aqui, comprou-se doces. Então, doces foram comprados. Você ainda pode transformar na passiva analítica. Então, essa é passiva sintética, porque sintética é resumida e vem com o pronome apassivador se. Já nessa outra, papai penteou-se rapidamente. Papai, que é o sujeito, ele pratica e recebe a ação verbal. Por isso, a voz reflexiva. Quais são as vozes do verbo? Revisando. Ativa, quando o sujeito pratica a ação. Passiva analítica, quando o sujeito sofre a ação ou recebe a ação verbal. E passiva sintética, quando nem aparece agente da passiva e aparece o pronome apassivador. E reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre ação verbal. Ok. Ok. Continuando. Considere VP para a voz passiva analítica e VA para a voz ativa. E assinale a alternativa que apresenta a classificação correta. Vejamos. O jogador marcou um belo gol. O jogador é o sujeito, ele sofre ou recebe a ação verbal. Ok, vamos pensando aí. O ônibus atrasou bastante na tarde de ontem. O sujeito está sofrendo ou está praticando a ação. 3. A bola foi atrasada de modo muito forte pelo zagueiro. Então, a bola, o sujeito sofre a ação ou pratica. E a 4. O computador foi desligado inadequadamente na última vez. Ok. 1 é voz ativa, e o 2 é voz passiva, o 3 voz passiva e o 4 voz ativa. Vamos analisando. B. 1 voz passiva, 2 voz ativa, 3 voz ativa e 4 voz passiva. C. 1 voz ativa, 2 voz ativa, 3 voz passiva e 4 voz passiva. E a letra D. 1 voz passiva, 2 voz passiva, 3 voz ativa e 4 voz ativa. 5. 1 voz passiva, 2 voz ativa, 3 voz passiva e 4 voz ativa. Resposta correta? C. A primeira voz ativa, sujeito pratica ação. A segunda voz ativa, sujeito pratica ação. A terceira voz passiva. A bola foi atrasada. Olha aí. Nós temos uma locução verbal, o sujeito sofreu a ação, ainda temos o agente da passiva. A quarta também. O computador foi desligado, então ele sofreu a ação. E ainda nós temos uma locução verbal. Ele não aparece, o agente da passiva não é necessário aparecer. E a última questão. Sintetize a estrutura sintática como no exemplo abaixo. Indique a voz verbal nas orações. Toma um pouco de água. A criança penteou-se. O exemplo é assim. É a primeira estrutura. Sujeito, a criança. Verbo, penteou.
Pronome oblíquo, está faltando acento, na função de objeto direto, penteou ela mesma. Voz reflexiva. Agora vamos fazer a outra estrutura. Aluga-se esta casa. Então, ele é verbo transitivo na terceira pessoa do singular, aluga. Pronome apassivador, se. E voz passiva sintética. Observaram que aqui tem o se e lá também tem. Só que aqui o sujeito está praticando e recebendo a ação. E aqui não, você pode transformar. Esta casa é alugada. Está vendo? Então, passiva. Essa é a diferença. Eu lhe dei o aviso. Então, sujeito, pronome oblíquo na função de objeto indireto. Eu dei o quê? O avião. A quem? A ele. E o verbo mais o objeto direto que está na voz ativa. O sujeito está praticando a ação. Ok, pessoal. Como não podia faltar, eu escrevi aqui esta frase. Os alunos que faltaram às aulas não foram bem no teste. Este é um período composto. Até agora, esse ano, vocês fizeram análise sintática de período simples. Mas vocês já viram no capítulo 7, as orações adjetivas. São aquelas que funcionam como adjetivo, vêm introduzidas por um pronome relativo, que você pode substituir por o qual. Os alunos, os quais faltaram às aulas, não foram bem no teste. Então, vocês vão separar as orações e fazer a análise sintática para a próxima aula, certo? Façam do jeito de vocês e na próxima aula eu corrigirei. Bom estudo e bom descanso. Obrigada!